Olá, meu nome é Elisângela, eu sou professora e pesquisadora do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, EPAMIG, e sou responsável pelas disciplinas de microbiologia geral e microbiologia do leite. Por isso que eu vou trazer para vocês hoje um conteúdo relacionado à microbiologia do leite. Então, falando um pouco sobre mim, né, sobre a minha formação, eu estudei na UFV, na Universidade Federal de Viçosa, fiz ciência e tecnologia em laticínios e sempre gostei da área de microbiologia. Então, por isso, logo após a graduação, eu fiz mestrado em microbiologia agrícola, fiz doutorado em ciência e tecnologia de alimentos posteriormente, quando eu já trabalhava aqui na escola, mas com a área sempre voltada para microbiologia. Então, eu trabalho aqui no ILCT desde 2005, então há 19 anos que eu sou responsável por essas disciplinas. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês, né, nós vamos falar sobre a importância, em primeiro momento, né, qual que é o papel e a importância dos micro-organismos na nossa área em leite e derivados. Então, eles podem ser benéficos ou indesejáveis. Quando nós pensamos em micro-organismos responsáveis pelas deteriorações microbianas, né, eles vão degradar os nutrientes do leite e isso vai comprometer, né, essa degradação do açúcar, né, a lactose, das proteínas, da parte lipídica, os triacilgliceróis do leite, né, isso vai comprometer a sua qualidade e a sua vida de prateleira. Então, isso pode acarretar muitas perdas econômicas, porque quando esse produto chega no mercado já deteriorado, isso vai diminuir o poder de compra. O consumidor não vai querer adquirir um produto que seja com sabores e odores indesejáveis, né, com a sua textura modificada, as características sensoriais, sabor, aroma, viscosidade. Então, as deteriorações devem ser evitadas. Os micro-organismos degradam os nutrientes do leite para perpetuar as espécies. Eles buscam energia, né, da quebra desses nutrientes. Mas, para a indústria, essas deteriorações são indesejáveis e devem ser controladas. Além disso, os micro-organismos podem desempenhar papéis muito importantes quando são patógenos. E, além das bactérias, principalmente, ou de suas toxinas, também de fungos filamentosos, né? Esses micro-organismos não podem estar presentes nesses alimentos porque eles conferem risco à saúde do consumidor. Então, isso é muito importante, por quê? Porque nós não queremos que uma criança ou uma pessoa idosa consumam o nosso alimento que, né, que foi produzido em condições insatisfatórias e podem ter esses micro-organismos, né? Então, isso é muito importante. Eu falo, né, para os meus alunos aqui na escola que é muito importante mostrar para o colaborador, né, como que ele deve ter os hábitos de higiene corretos, que eu vou falar mais aqui para frente também, para evitar que patógenos estejam presentes, para que o produto, né, não seja veículo de bactérias patogênicas ou de suas toxinas, né, assim também como toxinas de fungos filamentosos, para não colocar em risco a saúde do consumidor. E muitos micro-organismos patogênicos são muito virulentos, né? Então eles podem causar a morte do consumidor. Então isso aqui deve ser o ponto-chave da importância de se trabalhar sempre com boas práticas em todas as etapas, seja na obtenção do leite, no transporte, na estocagem, no beneficiamento na indústria, para evitar a presença desses micro-organismos. Mas os micro-organismos, principalmente as bactérias, né, não são só as vilãs, né, elas causam deteriorações, podem ser patógenos, mas muitas bactérias têm efeitos desejáveis quando são adicionados ao leite. Então, nós sabemos das culturas starters, né, que são aquelas culturas intencionalmente adicionadas ao leite para a fabricação de produtos fermentados, como, por exemplo, leites fermentados, iogurte, queijo. Então, nós sabemos quais são as rotas metabólicas desses micro-organismos, quais são os nutrientes que eles vão quebrar, né, vão hidrolisar no leite para que nós tenhamos os sabores, odores, textura, né? Por exemplo, a produção de ácido lático a partir da lactose, que são sabores típicos desses produtos. Então, eles podem ser adicionados para melhorar as características sensoriais do alimento e também pensando na saúde do consumidor, como, por exemplo, a adição de probióticos, né, que são bactérias que podem promover
melhoria na saúde dos consumidores, como, por exemplo, melhorar o trânsito intestinal, evitar certos tipos de doenças. Então, nós conhecemos esses micro-organismos, nós adicionamos ao produto, saberemos, então, de forma controlada, como que eles vão chegar, né, a partir dos nutrientes do leite, chegar nas características desejáveis do produto final. Então, gente, o leite, como eu acabei de falar, ele é um meio de cultura muito rico, né? Porque ele tem uma quantidade balanceada de proteínas, de gordura, de açúcar. Então, isso mostra que, além de ele ser importante para a nossa alimentação, né? Por causa da presença desses nutrientes, eles também são substratos necessários aqui para a multiplicação dos micro-organismos. Então, além dessas características balanceadas, o pH do leite, que é próximo da neutralidade, a atividade de água alta, ele tem muita água livre, então isso favorece muito a multiplicação dos micro-organismos, junto com as condições em que o leite foi armazenado, né? Às vezes tem a temperatura também que é favorável, então muitos deles vão se multiplicar. Como eu falei anteriormente, eles podem provocar, né, a deterioração, comprometendo a qualidade do produto, mas podem causar doenças, como infecções ou intoxicações alimentares, e isso pode colocar em risco a saúde do consumidor, né, e até levar à morte do consumidor, dependendo do tipo de bactéria, né, como por exemplo salmonela, que é mais virulenta, a Listeria monocytogenes, né, então são bactérias que causam infecções graves, que podem então colocar em risco quem está consumindo aquele produto contaminado. Para que nós tenhamos, então, um produto com uma carga microbiana baixa, nós temos que trabalhar com a prevenção. Então, vai ficar um pouco repetitivo aqui, mas o que eu sempre vou falar aqui para evitar a presença de patógenos ou deterioradores é começar na obtenção do leite, prevenindo a contaminação. Trabalhar sempre com as boas práticas agropecuárias, na fazenda, no transporte do leite, que deve ser a baixas temperaturas, né, em caminhões isotérmicos. Quando chega na indústria, antes de ser beneficiado, também a temperatura tem que ser correta. O leite não pode ficar muito tempo nos silos, né, de estocagem antes de ser processado. Então, a prevenção é importante. Trabalhar com as boas práticas, determinar quais são os pontos críticos, né, as possíveis contaminações que podem acontecer, para evitar que micro-organismos estejam presentes. E na indústria também, quando nós temos um produto contaminado, nós podemos evitar a multiplicação desses micro-organismos. O que nós mais utilizamos na nossa área é a refrigeração, o uso de temperaturas baixas, né? A temperatura de refrigeração de 4 graus, 7 graus, 9 graus, são temperaturas que evitam a multiplicação dos micro-organismos. Então, isso vai aumentar a vida útil desse produto, porque vai haver menor multiplicação. Mas eu vou falar mais para frente um fato que nós temos que ter muito em mente de controle, né, de micro-organismos a baixas temperaturas, é que o leite não pode ficar muito tempo armazenado a baixas temperaturas, né, e não pode haver flutuação de temperatura, oscilação dessa temperatura. Ela tem que ser mantida sempre baixa. Então, na fazenda, hoje nós sabemos, né, das legislações que entraram em vigor em 2022, foi a IN 51, IN 62, agora nós temos as IN 76, 78, né, que são importantes porque elas preconizam a obrigatoriedade de baixas temperaturas, o uso de baixas temperaturas, assim que o leite é ordenhado. Mas essa condição não é ideal para evitar a multiplicação de todos os micro-organismos. Então, nós temos, por exemplo, os mesofílicos, né, que multiplicam essa temperatura ambiente. Então, 20 graus, 30 graus. Se o leite está armazenado a temperaturas baixas, esses micro-organismos são inibidos. Então, antigamente, quando o leite era obtido em latões, ele chegava ácido na indústria. Hoje nós temos outra realidade. Os mesofílicos, em sua maioria, né, tem a multiplicação prejudicada aqui com a temperatura baixa, mas houve a seleção de outro grupo de micro-organismos que são os psicotróficos. Esses micro-organismos não promovem, em sua maioria, a acidez do leite, mas eles degradam outros constituintes, que são
as proteínas, né, por meio das enzimas proteolíticas que eles produzem, e os triacilgliceróis, glicerol do leite, né, por meio das enzimas lipolíticas. Então, quando o leite fica na fazenda armazenado, mesmo a temperatura baixa, mas por longo período, esses micro-organismos podem produzir essas enzimas que vão degradar as proteínas e os lipídios do leite e podem conferir sabores e odores indesejáveis, queda de rendimento em queijo, né, coagulação doce no leite, o HT. Então, o importante é trabalhar com a temperatura baixa. Quanto menor a temperatura de armazenamento do leite, melhor. O ideal é que seja de 4 graus para menos, né? E o leite não pode ficar tantas horas nessas condições. E nós temos um fator muito importante aqui também nas fazendas, que é o uso de tanque comunitário. Então, às vezes, nós já temos um leite de uma ordenha que está uma temperatura baixa, mas o produtor, né, em tanques comunitários, adiciona um leite que está a temperatura ambiente. Então, isso vai oscilar a temperatura. Vai então conferir uma flutuação dessa temperatura e isso pode então acarretar a multiplicação de muitos micro-organismos. Então, quando nós pensamos em evitar a multiplicação pelo uso da refrigeração, a qualidade do leite, né, da matéria-prima é importante, porque não adianta a gente só refrigerar um leite de má qualidade, porque podem selecionar, essas condições podem selecionar bactérias psicotróficas. E aí, assim, às vezes o leite fica armazenado na fazenda, mesmo a temperatura baixa, mas por longo período, né? Acima de 48 horas, 72 horas. O que acontece às vezes quando a indústria vai buscar esse leite, as estradas estão ruins, então demora a coleta, né, do leite, a chegada do leite à indústria para o beneficiamento. Então esse período alto, né, essas longas horas em que o leite fica armazenado a baixas temperaturas, também favorece a multiplicação de psicotróficos e a produção de suas enzimas lipolíticas e proteolíticas. E essas enzimas, além de tudo, elas não são destruídas pelo tratamento térmico. Então, pensando no leite HT, nem o tratamento HT. Se nós temos um leite cru com alta incidência desses micro-organismos e a probabilidade de elas produzirem essas enzimas, quando esse leite cru chega na indústria para o processamento UHT, né, ele não vai suportar o tratamento e mesmo que haja esse tratamento, quando o produto está armazenado a temperatura ambiente no mercado, pode ocorrer a deterioração dos constituintes do leite por meio dessas enzimas que foram produzidas lá na fazenda, por exemplo, quando o leite ficou muito tempo armazenado, e isso vai conferir então sabores e odores indesejáveis, como eu disse, comprometimento da durabilidade desses produtos, né? Queda de rendimento em queijo, coagulação doce no leite HT, quando ocorre a ação das enzimas lipolíticas, rancidez, né? Então, se a gente tem um leite cru que vai ser destinado à fabricação de manteiga, de outros produtos, se houver a hidrólise dos lipídios, né, dos triacilgliceróis do leite, esse produto provavelmente não vai ter a durabilidade correta, ainda vai estar acometido, além dos sabores, odores indesejáveis, né, a textura, a rancidez vai estar presente. Então, a gente sempre tem que trabalhar com as boas práticas, utilizando formas de evitar a multiplicação dos micro-organismos, né, na fazenda, como eu disse, a refrigeração, o transporte do leite a baixas temperaturas e também quando ele chega na indústria, ele não pode demorar muito para ser processado. Na indústria de laticínios, o que a gente usa para eliminar os micro-organismos são os tratamentos térmicos, né? Então, o calor tem um efeito de destruição de bactérias. Então, nós utilizamos a pasteurização, que pode ser lenta ou rápida. Então, a pasteurização lenta o tempo e a temperatura são de 65 graus por 30 minutos, ou a pasteurização rápida, que são 75 graus por 15 segundos. Esses dois tratamentos são importantes porque eles visam a inativação da Coxiella burnetii, que é a bactéria mais termorresistente, né? Pensando na microbiota do leite cru. Então, esses dois processos vão destruir as bactérias, os fungos, né? E o leite pasteurizado, então, como tem uma inativação, ele precisa ser, mesmo tendo uma inativação de patógenos, podem ter deterioradores que
né, são sobreviventes. Então, nós utilizamos a refrigeração para conservação do leite pasteurizado para evitar a multiplicação dos micro-organismos sobreviventes. O tratamento HT, gente, tem uma inativação maior porque o tratamento térmico é maior. Então, nós utilizamos temperaturas de 140 graus por 1 a 5 segundos. Então, os micro-organismos serão inativados com mais eficiência. O circuito do leite do tratamento HT é todo fechado, então por isso que ele pode ficar armazenado a temperatura ambiente e não precisa de refrigeração como o leite pasteurizado. Então aqui eu trouxe para vocês algumas fontes de contaminação, né, do leite. Então a gente pensa, né, que quando ocorre a ordenha o leite sai estéril. Isso não acontece porque muitos micro-organismos que estão presentes no pelo, né, nos tetos da vaca podem passar para o leite. Às vezes na hora da ordenha podem ter fezes, podem ter poeira, né, e isso pode acarretar no aumento de micro-organismos presentes nesse leite obtido. Então, nós temos que pensar nos micro-organismos que estão presentes no interior do útero e que podem passar para o leite, principalmente aqueles que causam mastite. Então, nós temos o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que está presente, né, quando a bactéria ele é causador da mastite, né? Então, quando o leite é obtido a partir de uma vaca com mastite, ele pode passar para esse produto e quando ele ocorre as suas condições de multiplicação, eles podem produzir enzimas, toxinas, né, termoestáveis e podem contaminar o produto pós-processamento. Então, às vezes a gente tem um leite cru com Staphylococcus aureus. Ele é destruído quando o leite é pasteurizado, mas a toxina que ele produziu, eles produzem várias toxinas, às vezes não são destruídas com o uso da pasteurização, né? Porque elas são termoestáveis, elas são termoresistentes, elas são proteínas, né, que são mais resistentes ao calor. Então, uma pessoa pode consumir um queijo, pode consumir um leite pasteurizado com essas toxinas pré-formadas nesse alimento e isso acarretar uma intoxicação alimentar. Não é uma doença grave, né? A pessoa vai ter um desconforto, vai ter, como eu vou falar mais para frente, desconfortos como dores abdominais, diarreia, vômito, mas boas práticas higiênicas aqui devem ser utilizadas, né, para diminuir a contagem desses micro-organismos. E também, gente, a gente fala muito da melhoria da qualidade do leite, trabalhar sempre com as boas práticas, mas um gargalo grande na nossa área é a mastite, né? Então, assim, tem que haver esse controle rigoroso, a sanidade animal, para evitar essa doença, né? E aí, o leite que vem, né, proveniente de vaca com mastite, ele não pode ser processado, a vaca tem que ser isolada, tem que respeitar o tempo de carência dela. Então, isso acarreta um gasto maior para o produtor. Além disso, quando o leite é obtido com vacas com mastite, né? Por causa da defesa da vaca, aumenta a contagem de células somáticas e as células somáticas podem promover alterações nos constituintes do leite também, comprometendo o rendimento para a indústria, né? Então, o controle rigoroso da mastite deve ser muito bem estabelecido, além de a ordenha de forma correta e usar a higienização correta dos tetos. Além disso, o ambiente da ordenha, né? Às vezes nós temos ambientes incorretos que tem água que não é clorada, ar, né? O ar que podem ter contaminantes, o solo que às vezes tem fezes das vacas também. Muitos micro-organismos esporulados estão presentes no solo e passam para o leite. Então, esses micro-organismos esporulados, por eles terem a capacidade de formar esporos, quando o leite tem alta incidência desses micro-organismos que passaram para o leite nesse ambiente incorreto de ordenha, quando o leite é pasteurizado, os esporulados sobrevivem, né? Porque são formas de resistência das bactérias. Então, eles vêm muito do solo. Então, eles passam para o leite por meio do ar, né, do vento e permanecem no leite mesmo após a pasteurização e alguns até ao tratamento HT. Então, a água tem que ser clorada. Nós temos que ter cuidado com a silagem, né, que pode ter listeria, monocitógenos, por exemplo. Então, o ambiente deve ser correto e as condições de asepsia, né, as boas práticas higiênicas em todas as etapas.
A água tem que ser de qualidade, gente. Mesmo a água usada para lavar o piso, né, tanto aqui no ambiente de ordenha quanto na indústria, ela tem que ser potável, porque ela pode carregar micro-organismos patógenos. E os outros fatores que influenciam diretamente na contaminação do leite são os equipamentos, quando eles não são higienizados de forma correta. Então, esses equipamentos podem ter resíduos, né, quando eles não são higienizados de forma correta. Resíduos de leite, né, dos constituintes do leite, como os minerais, como proteínas, como gordura. E isso vai promover uma adesão dos micro-organismos naqueles equipamentos mal higienizados. Então, os latões, por exemplo, quando eles são utilizados na fazenda, né, eles têm que ser lavados de forma correta, eles têm que ser colocados de cabeça para baixo para escoar aquela água, para não ficar uma água residual e depois entrar em contato com o leite e contaminar o leite cru. E uma outra fonte muito comum de contaminação são as mangueiras, utilizadas principalmente, né, nas ordenhadeiras mecânicas, as tubulações. Então, quando o leite tá na fazenda e sai ali naquele circuito da ordenha e vai para o caminhão. Então aquelas mangueiras, aquelas tubulações têm que ser higienizadas corretamente. Mesmo na indústria também, né? Às vezes o leite chega numa qualidade adequada, é estabelecido o tratamento térmico, mas pós-processamento tem as tubulações, pós-pasteurização, né? E às vezes essas tubulações mal higienizadas podem conter micro-organismos que são capazes de formar biofilmes. Então, esses biofilmes são indesejáveis, podem ter micro-organismos patogênicos, deterioradores. Então, o leite vai entrar em contato com esses biofilmes, nas tubulações, por exemplo, os micro-organismos vão se desprender e contaminar o produto. Então, se forem deterioradores, né, vão comprometer a qualidade do leite e podem ter patógenos, principalmente Listeria monocytogenes, que eu vou falar um pouco mais para frente. Essa bactéria tem muita capacidade de formar biofilmes e pode ficar durante anos na indústria, né, nas tubulações, em decorrência da formação de biofilmes. Então, o manipulador tem que ter hábitos de higiene corretos, né? As práticas higiênicas satisfatórias. Então, às vezes, o colaborador, né, pode passar micro-organismos para o leite por causa das mãos, né, das vias respiratórias, por causa das vestimentas, né, então o cabelo também. Então, esse é um protocolo que deve ser muito bem respeitado. Né? Além dos equipamentos que devem ser higienizados corretamente, sanitizados, os equipamentos que são utilizados a limpeza CIP, né? Tem que ser respeitado o tempo, o uso correto dos detergentes e do sanitizante para evitar que haja presença de micro-organismos. Pensem, gente, que nós temos que sempre ter uma matéria-prima de boa qualidade. Então, eu estou falando aqui dessas características na fazenda. Então, a matéria-prima tem que ser de boa qualidade para os derivados do leite também terem as suas características desejáveis, além, né, de ter a vida de prateleira desejável. Então, de uma forma geral, a contaminação do leite e derivados acontece por falhas em alguma etapa na cadeia produtiva, tanto na obtenção na fazenda, como eu disse, tanto no transporte, na estocagem e no beneficiamento. Então, nós temos que trabalhar com a matéria-prima de qualidade. Então, como eu falei, né, além dos equipamentos que vão entrar em contato com leite de higiene, devem ser higienizados corretamente, os tetos da vaca, né, o ordenhador, né, também. E além disso, eu falei para vocês que se a gente tem um leite cru de má qualidade, os outros produtos também terão sua qualidade comprometida. Além disso, na nossa área, na cadeia produtiva do leite, às vezes as temperaturas são inadequadas, tanto do tratamento térmico quanto no resfriamento e estocagem. Então, por exemplo, se o leite ficou, como eu disse anteriormente, muito tempo resfriado na fazenda ou na indústria antes de ser processado, mesmo às vezes uma temperatura baixa, se ficou um tempo muito alto, né, dias antes de ser processado, isso pode promover a multiplicação de psicotróficos, né, que são bactérias mesofílicas, mas adaptam-se a baixas temperaturas. Então, as temperaturas que nós utilizamos na indústria não são eficazes para diminuir,
né, para impedir a multiplicação dessas bactérias. Então, por exemplo, 10 graus, a temperatura de 10 graus, 9 graus, né, que é a temperatura que a legislação estabelece para o leite chegar na indústria, 7 graus, excepcionalmente 9 graus. Essas temperaturas não inibem nem a ação de psicotrópicos, nem a produção das enzimas que eu falei para vocês anteriormente. Então, essas temperaturas têm que ser adequadas. Quanto menor a temperatura, melhor. Então, 4 graus ou menos. E quanto menos tempo o leite cru ficar armazenado a essas temperaturas, melhor, né? E pensando que nós obtivemos um leite com a matéria-prima, né, com a qualidade da matéria-prima adequado e conservamos em temperatura e tempo corretos, nós teremos produtos de melhor qualidade. Além disso, as temperaturas utilizadas no tratamento térmico, que eu falei da pasteurização ou o HT, tanto a pasteurização lenta quanto a pasteurização rápida, às vezes tem abuso dessas temperaturas, né? Então, assim, por exemplo, para que haja pasteurização, o pasteurizador tem que chegar a 75 graus, né, na pasteurização rápida, e esperar 15 segundos. Então, às vezes, a pessoa que está trabalhando ali no pasteurizador não respeita esse binômio tempo-temperatura. Então, algumas bactérias não são destruídas e podem contaminar o produto. Então, temperaturas inadequadas, tanto de resfriamento na fazenda, quanto também nos tanques antes de ser processado. Então, essas temperaturas devem ser baixas e sempre controlando. Esses processos, como eu coloquei aqui, ó, tem que ser monitorados, né? Então, quando não tem um monitoramento adequado e também, como eu disse antes, hábitos de higiene insatisfatórios, tanto do colaborador quanto de limpeza dos equipamentos, nós temos então uma contaminação. E às vezes contaminação cruzada. No pasteurizador, por exemplo, pode ter contato de leite cru com leite pasteurizado. Então, o produto mesmo pós-pasteurização pode ser contaminado. Tanto às vezes por microfuros ali nas placas dos pasteurizadores, quanto também, como eu falei, pós-processamento, né? Então o leite chegou com uma qualidade boa, houve a temperatura correta de pasteurização, mas pós-pasteurização nas tubulações podem ter biofilmes que vão contaminar o produto, né? Os biofilmes aderem-se com muita facilidade e podem ter vários grupos de micro-organismos e chega num ponto que a adesão é tão grande, né? Tem uma adesão muito próxima ali da superfície mal higienizada, que esses biofilmes são difíceis de ser removidos, né? Então, por isso que nós temos que trabalhar com a prevenção, porque quando eles já estão formados, é muito difícil de eliminá-los, né? Então, tem que parar toda a produção, tem que fazer um rastreamento para descobrir quais são os focos de contaminação e eles indicam, então, más condições higiênicas em alguma etapa ali da cadeia produtiva do leite, né? Tanto nos equipamentos quanto nas tubulações também. Então, gente, eu trouxe aqui alguns grupos de micro-organismos para falar para vocês, que são os principais, né, na nossa área de microbiologia do leite e derivados. Então, eu vou falar sobre os coliformes 30 e 45. Os coliformes 30 são os coliformes totais e os coliformes 45 são aqueles denominados de coliformes termotolerantes. Esses dois grupos de micro-organismos são capazes de hidrolisar a lactose com formação de gás e também de ácido. Então, eles são indicadores. O que são micro-organismos indicadores? Quando eles estão presentes no produto, eles indicam más condições higiênicas em alguma etapa, né? Em alguma condição asséptica insuficiente ali de higienização em alguma etapa. Então, como eles são indicadores, eles podem indicar que outros patógenos podem estar presentes naquele produto, né? Então, eles têm que ter uma contagem baixa e cada legislação para cada produto estabelece um padrão, né? Então, né, eles não podem, a quantidade maior, né, acima do padrão, indica então más condições higiênicas, possibilidade de patógenos, né, também, porque eles são indicadores, e isso então vai acarretar em produtos de má qualidade. Então, gente, eu trouxe aqui essa foto da professora Denise, que mostra, né, um queijo com muitas olhaduras. Esses micro-organismos, né,
podem causar o estufamento precoce do queijo. Então tem aquela lenda, né? Quem é de cidade pequena, quem compra queijo de outras pessoas que fabricam queijo na fazenda a partir de leite cru, por exemplo, eles falam assim: ah, não, quanto mais rendadinho o queijo, melhor. Só que não, quanto mais rendadinho o queijo, né? Quanto mais olhaduras nós vemos aqui, mais contaminação de coliformes podem estar presentes. Então, o controle é sempre trabalhar com as condições assépticas. Então, a pasteurização tem que ser correta, porque o tratamento térmico destrói esses dois grupos de micro-organismos, eles não são capazes de formar esporos. Então, o uso de boas práticas e o tratamento térmico correto vão ser eficientes para evitar a presença desses micro-organismos. Então, aqui, gente, junto do grupo de coliformes 30 e 45, nós temos a E. coli. Então, os coliformes 45 fazem parte do grupo dos coliformes totais. E nós temos um indicador que é de possível contaminação fecal, que é a E. coli. Tá? Então, antigamente, fazia-se análise de coliformes 45, termotolerantes, né? E afirmava-se que era uma possível contaminação fecal. Hoje, isso não é correto mais. Por quê? Porque existem micro-organismos desse grupo aqui que não fazem parte do nosso trato gastrointestinal, como Klebsiella, né? Como Enterobacter, por exemplo. Então, para indicar uma possível contaminação fecal, seja da água, seja de alguma outra fonte de contaminação, a E. coli é o melhor indicador, porque é fácil de detectar essa bactéria e ela faz parte do nosso trato gastrointestinal, né? Então, se ela estiver presente, pode ser uma possibilidade de contaminação fecal, né? Ou da água, ou aquela rota fecal oral, né? De micro-organismos passar para o leite por meio de contaminação, né? Fecal oral. E então a E. coli é o principal representante. Ela faz parte tanto do grupo de coliformes 30 totais, quanto coliformes 45. Então, elas são indicadoras para controlar sempre boas práticas agropecuárias, né? Produto de boa qualidade, né? A obtenção correta do leite, não abusar, não ter abuso de temperatura. Então, se um leite pasteurizado tem muita incidência dessas bactérias, significa alguma contaminação pós-processo, né? Porque se o binômio tempo-temperatura foi utilizado de forma correta, eles provavelmente não estarão presentes nesses produtos. Então, aqui eu trouxe um outro conceito para vocês, que são das enterobactérias. Já existem muitas legislações para leite pasteurizado em que nós fazemos análise desse grupo de micro-organismos. As enterobactérias são mais abrangentes, né, do que os coliformes 30 e 45. Eles fazem parte desse grupo das enterobactérias, ou seja, de bactérias que estão presentes no nosso trato gastrointestinal, né, e eles abrangem outras espécies também, como salmonela, por exemplo. Então, em muitas legislações já preconiza a análise desse grupo, justamente por eles abrangerem, né, junto aos coliformes totais termotolerantes, a outros grupos de micro-organismos. Então, a E. coli como eu disse, é a principal indicadora, né, de possível contaminação fecal, porque ela faz parte desse grupo, né? Então, já tem essa mudança de legislação, né? Para além de fazer análise de coliformes 30 e 45, ao invés de fazer essas análises, nós podemos fazer análise de enterobactérias para ter uma noção maior, né, da possível contaminação, porque vários grupos de micro-organismos fazem parte desse grupo, né, das enterobactérias. Aqui, como eu falei, né, o estufamento precoce pode ser causado por E. coli, por exemplo, né? Então, esse estufamento acontece normalmente quando o queijo, pós-processamento, ele é rápido, né? Quando o queijo está sendo prensado, então ocorre essas formações de oleaduras e isso então caracteriza um defeito desses produtos. Além disso, ainda podem carregar E. coli, que algumas estirpes são patogênicas, né? Então elas podem causar infecções alimentares quando uma pessoa consome esse produto com essa bactéria.
que eu trouxe para vocês sobre o Staphylococcus aureus, essas bactérias, né? Coloquei essa foto aqui bem bonita delas mostrando, né, que elas têm esse formato de cacho de uva. Elas são cocos, né? São arredondadas e são assim chamados de Staphylococcus porque eles têm essas características de cacho de uva. A legislação, então assim, tem algumas questões que eu sempre vou falar aqui da legislação, porque às vezes tem algumas coisas que podem ser mais completas. A presença de Staphylococcus coagulase positivo pode mostrar a possível, né, indicação de presença de Staphylococcus aureus. Então, como eu falei antes, essa bactéria pode vir da mastite, porque junto com o Streptococcus agalactiae, ela é a principal causadora de mastite, então ela pode passar para o leite por meio quando a vaca está com essa doença, e os manipuladores, né, o ser humano, nos colaboradores, são portadores dessa bactéria. Então, ela pode estar presente aqui nas nossas vias respiratórias, do pescoço, né, no pescoço, aqui dentro, né, das vias respiratórias. Então, ela pode passar para o leite quando tem muita manipulação do produto. Então, quando o colaborador não tem hábitos de higiene corretos, né, quando ele, por exemplo, pode ter essa bactéria na roupa, né, no jaleco, no cabelo, nos pelos. Então, a gente vê queijo de Minas Frescal, quando a pessoa vai ver o ponto, ela coloca a mão dentro do tanque, aí tosse, espirra, conversa. Então, esses micro-organismos podem passar para o leite e também os seus produtos. Qual que é a incidência indesejável desses micro-organismos? Os estafilococos, gente, não são resistentes ao calor. Então, quando a gente usa pasteurização, esterilização, eles são destruídos. Mas eles têm capacidade de formar toxinas, produzir toxinas durante o período em que eles se multiplicaram naquele produto. E, como eu falei antes, essas toxinas não são destruídas pela pasteurização. Então, se em algum momento o Staphylococcus aureus foi passado para o leite, né, ou queijo, e ele teve a facilidade de produzir essas toxinas, quando o consumidor ingere esse alimento com essas toxinas pré-formadas, eles podem ter, né, o hospedeiro vai ter uma intoxicação alimentar. São vários tipos de toxinas, né, e umas são mais graves do que as outras, mas assim, como eu falei anteriormente, não é uma doença que causa morte, é uma intoxicação, né? Então a pessoa vai ter diarreia, vômitos, né? Então tem que a pessoa fica desidratada, então tem que, né, tomar água para reidratar. E na legislação, o limite, né, caracteriza a análise, né, caracteriza de fazer o teste de coagulase. Por que tem que falam, né, tem que fazer Staphylococcus coagulase positivo? Porque tem uma relação do teste de coagulase com a produção de toxinas, né? Então a gente fala assim, se a bactéria é coagulase positivo, provavelmente ela é toxigênica, ela tem capacidade de produzir toxina. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque além de Staphylococcus coagulase positivo, existem estirpes de coagulase negativo que também produzem essas toxinas, né? Então, por isso que existem outras legislações, como da Anvisa, por exemplo, que preconiza a análise de enterotoxinas, né? Porque para esses micro-organismos produzir as toxinas, eles têm que estar numa contagem alta, de 10 a 5, 10 a 6 UFC, né, por ml no leite ou UFC por grama no queijo. Então tem que ter uma densidade populacional alta, para que quando tem muitos micro-organismos, eles produzem essas enterotoxinas. Então, esses micro-organismos são considerados, né, potencialmente patogênicos, porque não são eles quem causam a intoxicação, e sim as toxinas quando são ingeridas pré-formadas no alimento. Então, algumas legislações
mandam fazer análise de enterotoxina, mas ela é difícil de ser detectada. São poucos laboratórios que conseguem detectar. Tem um equipamento como Vidas, né, que é muito caro para que haja a detecção dessas toxinas. Então, continua-se fazendo a análise de coagulase positivo, relacionando com a enterotoxina, né, a possibilidade de produzir toxina, mas outras estirpes negativas também podem produzir, como eu disse, e o ideal seria que haja mais facilidade, mais acesso para fazer, né, os laboratórios, para fazer a detecção dessas enterotoxinas, porque elas que serão, se elas forem detectadas, né, possivelmente o consumidor, se consumir esse produto, vão ter uma intoxicação alimentar. Às vezes tem Staphylococcus aureus coagulase positivo, por exemplo, no queijo, Minas frescal, né, porque ele é muito manipulado, mas às vezes uma contagem não muito alta. Então, se for uma contagem baixa, provavelmente não vai haver a formação dessas toxinas. Então, quando tem uma contagem alta, né, que vem pode vir do teto da vaca, né, do manipulador também, então eles vão produzir essas toxinas e, quando ingeridas, elas causam uma intoxicação alimentar. Aqui falando um pouco sobre a salmonela e sobre a listeria monocytogenes, essas duas bactérias têm a forma de bastão, né, de bastonete, são bacilos, eles são mais alongados, ao contrário dos Staphylococcus aureus, que são bem redondinhos, com aquele formato de cacho de uva, e essas bactérias são muito perigosas, né, elas são muito virulentas. Então, a salmonela, como eu falei anteriormente, faz parte do grupo das enterobactérias. Então, se ela estiver presente no alimento, indica então más condições higiênicas. A salmonela é destruída pelo calor, ela não resiste ao calor. Então, se ela estiver presente no leite pasteurizado, alguma recontaminação aconteceu, algum foco de contaminação está havendo dessa bactéria. E pensando no leite, né? A pasteurização destrói essa bactéria. Em outros tipos de alimentos, o cozimento, né, também mata, né? Ela é inativada, ela é destruída. Então, as boas práticas têm que ser adotadas para evitar que ela esteja presente. Então, se ela estiver no leite pasteurizado, possivelmente ou foi abuso da temperatura, do binômio tempo-temperatura da pasteurização, ou alguma recontaminação pós-processo, né? Então, ela não pode estar presente nos alimentos. E, além disso, a salmonela tem duas espécies, né? E umas são mais virulentas, como, por exemplo, a salmonela tifo e a paratifo, que causam, né, a febre tifo e a febre tifoide, respectivamente, e essas dois tipos de bactérias acometem o homem, essas bactérias podem causar doenças mais graves, inclusive levar até a morte da pessoa. E um outro ponto de contaminação grande dessa bactéria nos alimentos é que a pessoa que teve uma salmonelose, né, que vem, por exemplo, de ovo contaminado, maionese, ela às vezes trata, ela consegue melhorar, ela trata, depois termina, a salmonelose acaba, mas ela continua disseminando essa bactéria. Né? Então, quando ela não tem hábitos de higiene corretos na manipulação dos alimentos, ela pode passar essa bactéria para esses alimentos. Então, a pessoa, por exemplo, foi ao banheiro, vai lá mexer, não lavou a mão, vai mexer no pasteurizador. Pode haver contaminação dessa bactéria ali no leite pasteurizado, contaminação cruzada também. Então, a legislação para queijos na nossa área aqui, né, de laticínios, preconiza a ausência dessa bactéria em 25 gramas de produto analisado. Então, nenhuma estirpe dessa bactéria pode ser detectada, né? Ela tem que estar ausente justamente por causa da periculosidade dela. Seja tifo, a paratifo ou enteritides, por exemplo, a tifimúrio, que causam salmoneloses, mas ela não pode ser detectada. Então, se a gente tem um lote de queijo em que uma amostra que foi retirada para fazer a análise estiver contaminada com salmonela, todos os outros produtos não podem ser comercializados, né? Eles são o que a gente chama de descartados, eles são condenados. Por quê? Porque a presença dessa bactéria significa, então, uma possibilidade de o consumidor ter essa infecção por essa bactéria que pode causar
né, a morte. Ela causa septicemia, ela invade outros órgãos, né, a tifa, paratifa principalmente. Então, ela é muito perigosa e virulenta, então ela tem que ser evitada. E o uso de boas práticas, né, tratamento térmico correto, evitar contaminações pós-processamento, né, hábitos de higiene corretos do colaborador, como eu disse, para que ela não esteja presente. Pensando na Listeria monocytogenes, gente, hoje assim, eu falo para os meus alunos que a bactéria que mais fecha laticínios é a Listeria monocytogenes. E quando ela está presente numa fábrica, né, tudo tem que ser, a fabricação tem que ser parada, né, tem que ser paralisada, e aí para eliminá-la tem que ter protocolos de higiene muito rigorosos, muito a higienização aprimorada para evitar que essa bactéria esteja presente. A listéria é muito bictária, ela está presente em várias fontes. Por exemplo, no solo pode estar presente na água, em dejetos, né, em alimentos, em produtos em decomposição. Então, ela passa para o leite por diversas fontes. E aí, a salmonela, né, junto com a E. coli, como eu falei, ela é mais aquela rota fecal-oral, né, quando tem contato com material fecal. A listéria não, ela é mais bictária e ela pode estar presente em várias fontes, né? Ela também pode vir do teto da vaca, por exemplo, né? E essa bactéria, apesar de não ser esporulada, ela resiste a algumas condições adversas que a gente usa na indústria, por exemplo, congelamento, secagem, né? Então, ela é muito resistente mesmo sem formar esporos e isso dificulta muito a sua eliminação na indústria. Essa bactéria, gente, tem um grupo de risco muito específico. Então, o grupo principal são gestantes, então ela é altamente abortiva e tem uma incidência grande de natimortos, né? Então, os bebês que nascem mortos. Essa bactéria, dentre várias que a gente fala de origem alimentar, é a única que pode passar através da placenta mesmo, da mãe para o bebê. Então, se o neném nasce, ele nasce com má formação do cérebro, porque ela pode causar septicemia, ela pode causar encefalite, ela pode causar meningite. Então, o neném normalmente nasce com a incidência de natimortos, né? Por causa dessa ação dessa bactéria. Ela é muito virulenta, ela é invasiva, ela tem que ser ingerida viva, né, no alimento para causar a infecção. É uma infecção grave. Não é muito comum, pensando assim, ela é relativamente rara, mas a taxa de mortalidade é alta, porque ela afeta o sistema nervoso central, como eu falei, causando meningite, encefalite, e em gestantes, né, a taxa de mortalidade é maior. Essa bactéria também pode estar presente, estima-se de 1 a 10% da população é portador dessa bactéria, os portadores assintomáticos. Então, essas pessoas também podem passar essa bactéria para os produtos. Então, mulheres grávidas não devem comer queijo a partir de leite cru, queijos muito macios, né? Então, assim, a gente vê muitos produtos hoje que a gente não sabe a procedência. Então, esses produtos devem ser evitados. Mulheres grávidas não podem, né, consumir estes produtos. A listéria também tem o grupo de risco, pessoas imunocomprometidas, né, porque ela é muito oportunista. Então, quem são essas pessoas imunocomprometidas? Que já estão com o sistema imunológico abalado, fazendo, por exemplo, tratamento contra o câncer, contra a AIDS. Então, ela é oportunista. Como a pessoa já está mais debilitada, ela fica mais susceptível, né, a contrair essa bactéria, assim como pessoas idosas. Então, ela tem esse grupo de risco específico e o que é importante, como que às vezes o colaborador pode levar essa bactéria para a fábrica? Pelas botas. Então, quando não tem aquela barreira sanitária correta, ou quando a pessoa não tem hábitos de higiene corretos, ele pode carregar essa bactéria e ela pode ficar na indústria durante anos, porque ela tem capacidade de formar biofilmes. Então, ela pode ficar muito tempo contaminando os produtos porque ela está aderida, né, naquelas tubulações que foram mal higienizadas e ficar assim durante muito tempo. É muito difícil de detectar essa bactéria. Então, por isso que a prevenção
é importante para que depois que o biofilme está estabelecido, é muito difícil de eliminá-lo, né? E então as boas práticas devem ser aplicadas para que ela não esteja presente, né? Então, né, gente, falando um pouco sobre os fungos filamentosas leveduras, né, esses micro-organismos também são indicadores. Então, se eles estiverem presentes no produto, isso indica que houve alguma falha no processamento, em alguma etapa. Eles podem passar para o produto por meio do ar também, né? Então, na hora do invase do produto na indústria. E eles são indicadores de vida de prateleira, mas alguns fungos filamentosos também podem produzir toxinas nos alimentos, como aflatoxina, ocratoxina, e podem causar uma intoxicação alimentar. Então, esses micro-organismos devem estar numa quantidade adequada, de acordo com o que a legislação preconiza, né? Então, a gente faz análise desses micro-organismos em leites fermentados, porque eles toleram esses alimentos com pH mais baixo, e eles são, então, indicadores. Quando eles estão com uma contagem muito alta, indica então que houve alguma falha. Esses micro-organismos, pensando nos queijos mofados, eles são adicionados, né, de forma desejável. Eles são aqueles micro-organismos que vão causar alterações desejáveis no produto. Então a gente tem, por exemplo, os queijos de casca florida, né, mas alguns podem ser deterioradores. Então, eles multiplicam-se principalmente na superfície do queijo, onde tem contato com o ar. Então, o que deve ser um indicativo, né? O que a gente tem que fazer na indústria para evitar a multiplicação deles? Controlar a temperatura da câmara de maturação do queijo e a umidade relativa do ar. Porque se a embalagem não for correta e essa embalagem for permeável, né? E ela propiciar a entrada e saída de oxigênio. Quando tiver entrada de oxigênio, eles podem se multiplicar na superfície do queijo e caracterizar uma deterioração, né? Então, o controle, sempre trabalhar com as boas práticas, né? Usar sempre a questão na sala de embalagem, os filtros e controle adequado da temperatura e também da umidade relativa do ar, né? Algumas leveduras são desejáveis, produção de kefir, por exemplo, mas dependendo das espécies, dos fungos filamentosos das leveduras, eles são deterioradores, indesejáveis na nossa área. Então, nós precisamos conhecer quem são esses micro-organismos indesejáveis, controlar a sua multiplicação, evitar que eles se multipliquem e diferenciar daqueles micro-organismos que são utilizados como cultura starters, né, nos queijos azuis, os queijos mofados, em que nesses produtos, esses micro-organismos não são indesejáveis, mas são diferentes daqueles que são deterioradores. Então, depende da espécie, depende de qual grupo de micro-organismo que vai se multiplicar ali. Ou se são desejáveis como culturas, ou indesejáveis, sendo então deterioradores e alguns até patogênicos, porque podem produzir toxinas. Então, essas toxinas, como eu falei, né, em alimentos, em cereais, como a aflatoxina, a ocratoxina, são indesejáveis porque podem causar uma intoxicação alimentar. Então, esse grupo de micro-organismos também são indicadores e a presença deles deve ser, então, de forma controlada nesses produtos. Então, falando aqui sobre as pseudomonas, essas bactérias não tem, a legislação não preconiza a análise dela, né? Mas ela é psicotrófica, como eu falei para vocês. Então, a Listeria monocytogenes, também eu esqueci de falar, é psicotrófica. Então, ela consegue se multiplicar a baixas temperaturas, né? Então, quando o leite fica armazenado durante muito tempo na fazenda, ela pode se multiplicar, né? E também resiste ao congelamento. Então, baixas temperaturas não são suficientes para evitar que a Listeria monocytogenes esteja presente nesses produtos. Pseudomonas, gente, é uma bactéria que não resiste ao calor. Ela não é termorresistente. Ela é destruída pelo calor, né? E a temperatura ótima de multiplicação dela é a temperatura ambiente, mas ela adapta-se a baixas temperaturas. A principal fonte de contaminação dessa bactéria são os tetos,
contaminados, a água de má qualidade, né? E ela pode causar essas manchas azuladas nos queijos que são indesejáveis, né? Então essas manchas vêm da presença dessas bactérias que pode vir da água, principalmente, né? E ela tem alta capacidade de formar biofilmes. Como eu falei anteriormente, ela produz enzimas proteolíticas, lipolíticas, que vão degradar as proteínas e a gordura do leite, desculpe, e isso vai então promover sabores e odores indesejáveis nesses produtos que elas têm que ser evitadas então. A principal fonte de contaminação de pseudomonas, como eu falei, é a água. Então, por isso que a água tem que ser de boa qualidade, tanto na fazenda, na obtenção do leite, quanto na indústria. A água tem que ser potável para não contaminar esses produtos, né? Então, a legislação para leite cru preconiza a contagem de células somáticas, a contagem de mesófilos aeróbios e não manda fazer contagem de psicotróficos, muito menos de pseudomonas. Mas essa bactéria é indesejável, tanto por promover esses defeitos nos queijos, né, na sua superfície, essas manchas, como também por produzir essas enzimas que vão degradar os constituintes do leite, diminuindo assim a sua vida de prateleira e também a sua qualidade. Então, a coagulação doce do leite HT, quando ele já está na indústria armazenado, né, por algumas semanas, né, que ele fica 6 meses fora da geladeira, pode ter ação dessas enzimas, porque nem o tratamento o HT destrói, né, inativa. Então, elas podem ter atividade pós processamento durante a estocagem e diminuir a qualidade desses produtos. E também, como eu falei, né, as pseudomonas, as principais, né, que causam esses defeitos no leite são pseudomonas fluorescentes, mas, né, podem ter alguns micro-organismos como a listéria, que é psicotrófica e patogênica, altamente virulenta, como eu falei aqui para vocês anteriormente, que ela causa uma doença grave com alta taxa de mortalidade. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção, coloquei aqui meu contato e coloco-me à disposição para vocês, que vocês precisarem aqui, né, sobre alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar, tá bom? Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço.